Irmãos queridos, o Senhor Jesus está aqui neste lugar, recebendo os louvores da igreja, e queremos agradá-lo com as nossas vidas. Que a poucos instantes vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, relembrar o seu sofrimento e a sua vitória. E cada um de nós que já serve a Deus deve estar sempre preparado para esse momento. É claro que não é pela força humana, pela habilidade humana, mas pelo Espírito Santo. Então, cada ato deste culto esteja sendo, de fato e verdadeiramente, dedicado a Deus em espírito e em verdade, como cantamos agora há pouco aqui. Eu convido você a abrir a Santa Palavra de Deus na carta de Jesus, revelada a João, na ilha de Patmos. Apocalipse, capítulo 3. E eu vou ler do verso 14 ao verso 22. Apocalipse 3, de 14 a 22. Acompanhem, por favor, a leitura que farei. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Laodiceia era uma importante cidade da Ásia Menor. Uma cidade que recebeu uma igreja cristã, para a qual o apóstolo Paulo escreveu uma carta e pediu que fosse lida também lá. Não sabemos o que é que dizia aquela carta, não sabemos as condições em que a igreja se encontrava quando Paulo escreveu essa carta. A única referência que temos de Laodiceia é do que Jesus revela sobre ela, e que é o que importa na verdade. Hoje à noite teremos Santa Ceia. Eu pretendo ser breve na mensagem que quero pregar hoje, embora objetivo e direto.
e quero a sua atenção ao que você vai ouvir nesta noite. Primeiro, eu não queria ser o anjo dessa igreja. E a carta começa com a dedicatória, ou a assinatura, ou ainda, começa com o selo da apresentação de quem escreve a carta. Tudo o mais que a carta vai revelar vai depender exatamente dessa assinatura, de quem está escrevendo, quem é o autor dessas palavras. Nas demais cartas escritas às outras igrejas, às 6 igrejas, inicia sempre com uma palavra de referência. Quem está escrevendo? Que está em conexão com a vida daquela comunidade, com o estado de vida, de ânimo, de comportamento daquela igreja. Vou lhe dar um exemplo. Se você voltar uma página aí e encontrar o que está escrito à igreja em Esmirna, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, e aí vem a identidade de quem está falando essas coisas, que tem conexão com o que vivia aquela igreja. Veja, por exemplo, verso 8, a parte B. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação. Era uma carta que tinha tudo a ver, somente naquele contexto, com a igreja de Esmirna. A voz que soava em direção aos irmãos daquela igreja era a voz de alguém que esteve morto, mas voltou a viver. E a razão disso é porque aquela igreja era a igreja dos mártires. Era a igreja fiel e perseguida, em que muitos haviam morrido por causa do testemunho desse evangelho. Então ecoou a voz daquele que falava dizendo: eu estive morto, mas eu vivi, eu voltei a viver, e conheço a tua tribulação. E todas as demais cartas para as outras igrejas, o Senhor Jesus também se apresenta como um cabeçalho, como alguém que conhece a vida daquela comunidade, e ele se apresenta com autoridade em um desses valores, um desses atributos. A igreja em Laodiceia, ele também se apresenta assim. Estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. O Amém, com A maiúsculo, é uma referência àquele que é fiel, justo em todas as suas obras. É uma referência àquele que tem atribuições divinas, poderosas, inquestionáveis, que detém o domínio, o controle, a soberania. O Amém é aquele que engloba em si todo o poder, todo o domínio e toda a verdade. Aquele que sabe o que está dizendo. Ele é a testemunha fiel e verdadeira
em quem não pode ser encontrada qualquer referência a engano, a tropeço ou a equívoco algum. Ele é a própria verdade, diante de quem aquela igreja não teria como se esquivar, como se esconder, porque o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, estava sobre eles e diante deles. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu conheço as tuas obras, vocês não têm como se esconder, porque vocês estão diante dos olhos de quem tudo está patente e descoberto, aquele que conhece a verdade em seu nascedouro. É a testemunha fiel e verdadeira. A palavra que é escolhida e foi traduzida para nós como conheço, esse conhecimento, esse gnosis, não é uma palavra que pode ser traduzida para a nossa língua do nosso jeito. Não é um tipo de conhecimento como o conhecimento humano, que é limitado, circunstancial e parcial. Palavra que eu posso usar, inclusive, tão rasamente, que pode desconfigurar o próprio termo. Só como um exemplo. Eu posso dizer que conheço o Papa Bento XVI, porque eu vejo proferindo uma ou outra mensagem pela televisão, ou já ouvi em jornais e revistas. Você conhece o Papa Bento XVI? Conheço. De vista, uma imagem, o som da voz, alguma coisa dita, alguma coisa feita. Mas nós usamos a expressão conhecer. Conhecemos artistas no Brasil inteiro, gente que nem sabe que você existe, mas você conhece. É um conhecimento parcial, um conhecimento periférico. Você pode dizer também que conhece o irmão que está sentado do seu lado, porque dominicalmente ele está aqui, e você conhece o som da voz dele, você conhece o jeito dele, vem sempre à igreja, mas você nunca se assentou para conversar com ele 10 minutos sequer. Mas você o conhece. Se alguém perguntar, você conhece aquela pessoa? Conheço, é lá da minha igreja. Você pode dizer que me conhece, pois dominicalmente, semanalmente, temos um encontro, vocês conhecem a minha voz, sabem o que eu faço, conhece, mas é um conhecimento parcial, parcial. Nem os meus me conhecem totalmente, nem eu mesmo me conheço totalmente. São conhecimentos parciais. Mas essa palavra aqui empregada ao soberano, o conhecimento de Deus é pleno, porque Deus é onisciente. É uma qualidade, é um atributo que só Deus tem, que conhece todas as coisas, do passado, do presente, do futuro, tudo o que acontece em todo o tempo, inclusive as coisas que ciência nenhuma pode navegar, conhecer e tocar, que é a inclinação do coração, que nem mesmo o ser humano, que é o proprietário dessa faculdade, pode conhecer. A Bíblia diz que Deus nos sonda e nos conhece, e que a palavra nem chegou ainda à boca, à língua, e o Senhor já conhece. Ele conhece o nascedouro, a inclinação do coração, onde nascem, onde brotam as fantasias e os pensamentos. Ele sabe de tudo. Uma coisa curiosa, Salmo 139, que é uma linda poesia que fala sobre essa ciência, esse conhecimento de Deus, diz que é elevado demais, nós não temos como atingir. E diversas coisas que são ditas ali, uma bate assim com um carinho maior no meu coração. É que diz assim, se tomarmos asas da alvorada,
estivermos nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a mão. Se nós dissermos que as trevas haverão de nos encobrir, aí o texto diz assim: a luz e as trevas são para ti a mesma coisa. E então, na descrição do Salmo 139, revela que não há para onde fugir da presença de Deus, nem se esconder da sua face. É esse tipo de conhecimento que, inclusive, no capítulo anterior, o apóstolo João, aqui na ilha de Patmos, nessa visão que teve de Jesus, diz que o homem que estava diante dele tinha os olhos como chamas de fogo, que é uma referência exatamente à onisciência, à capacidade de perscrutar, de sondar, de invadir o oculto, de invadir as trevas e clareá-la. Nada pode fugir a esse conhecimento. E é assim que Deus começa falando à igreja de Laodiceia, se colocando como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, diante da qual ninguém pode se esconder, e começa dizendo: eu conheço as tuas obras. Que é outra palavra que ele diz também à igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, as primeiras e as últimas. E então vem, quais eram essas obras? O que é que estava pegando, uma linguagem bem coloquial, na igreja de Laodiceia? É o começo da conversa. Verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. E aí explica: assim, porque és morno, nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Os comentaristas dizem que em Laodiceia havia fontes termais, que vinha de longe, através de dutos, e quando chegava em Laodiceia, nas fontes que podiam ser buscadas, tiradas com instrumentos, a água já estava morna. Às vezes, dependendo da época e também do horário do dia, a água estava quente. E também, do outro lado, fontes que desciam das montanhas e podia ser encontrada água fresca, ou água fria, de determinadas horas do dia. Era uma referência que eles tinham, do frio e do quente. Ele diz: quem dera fosses frio ou quente, mas morno estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sobre isso é o que eu vou fechar no fim. Deixa eu caminhar com vocês aqui no texto. E então vem o que eu poderia dizer, a visão de Deus e a visão do homem. Como a igreja se via e como Deus via a igreja. Uma mesma realidade vista por olhos diferentes. Segundo o texto nos diz, a igreja de Laodiceia achava de fato que era rica, abastada, que não precisava de nada, que tinha uma visão maravilhosa, que era pura. Bem-sucedida, abençoadora, porque era um grupo seleto, tantas pessoas importantes naquela igreja, uma igreja que bancava as suas despesas, sem problema, pagava as suas contas, não faltava gente associada àquela igreja. Inclusive, os historiadores falam sobre essa igreja e contam sobre o favor imperial, de que a igreja se prostituiu, deixando que o império favorecesse a igreja, e a igreja fazia vistas grossas ao que era chamado de culto ao imperador chamado Domiciano II.
Então a igreja não atacava ninguém, não proclamava o evangelho abertamente, não proibia as pessoas que entravam nos seus templos, não manifestava a palavra de Deus aos seus, quando estes iam ao mesmo tempo participar dos encontros no culto ao imperador. Fazia o meio campo, o meio termo, agradava a gregos e a troianos. Não mexia com eles e também não era mexida. Estava numa zona de conforto. E o império perseguia outras igrejas, outros grupos religiosos, mas ninguém mexia na igreja de Laodiceia. Estavam vivendo em paz. E aos olhos dela, estava tudo muito bem, porque tinha todos esses recursos à sua disposição. Se alguém perguntasse aos líderes da igreja ou aos membros da igreja, como é que vai a sua igreja? Possivelmente eles respondessem como muitos de nós respondem: a igreja vai bem. E sabe por que a resposta vai bem? Porque não há perseguição. Porque não há morte nenhuma registrada, nenhum mártir na igreja de Laodiceia. Não tem pressão nenhuma. A igreja não é zombada, não é ridicularizada, não vai às praças pregar o evangelho, não corre riscos. Então está todo mundo confortável, todo mundo muito bem, ótimo, sensacional. É a visão da igreja. Mas esse mesmo povo, vivendo essa mesma realidade, olha o que é que Deus vê, olha o que é que Deus diz, olha qual é a classificação que Deus faz dessa igreja. Deus diz assim, através de Jesus: pois dizes, ou seja, é o que você está dizendo: estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Aos olhos deles, eles estavam cobertos, guardados, amparados, bem vistos, ou, popularmente falando, bem na fita. Tinham o que mostrar, tinham o que revelar, tinham o que mostrar para as pessoas. Mas para Deus eles estavam nus. Nada daquilo representava coisa alguma para o reino de Deus. Porque, como já sabemos de muito, Deus não vê como vê o homem. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Os historiadores dizem que havia muitos cegos naquela região. E o curioso é que na narrativa dos evangelhos, no primeiro século, havia muitos cegos que não eram de nascença. E descobriu-se depois que um pólen de uma árvore da região trazia prejuízos à visão, razão porque muitos foram perdendo a visão. Não havia recursos como hoje, e então muitos perdiam a visão. Havia muitos cegos, e Jesus tomou esse exemplo, que era particular, todos compreendiam essa linguagem, e associou à igreja. Vocês dizem que estão tão felizes, tão bem, uma visão tão extraordinária, ao ponto de fazerem aliança com o império. Vocês nem sabem que estão tão pobres, tão nus, miseráveis, cegos. Repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor
dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Os comentaristas analisam esse final do livro, ou da carta, à igreja de Laodiceia. Essa promessa de alguém sentar-se com ele no trono, é porque como o Império Romano, em seu apogeu, em sua dominação, tendo aquela Ásia, aquela parte da Ásia como uma província, então, ter alguém sentado num trono, ocupando um lugar de destaque, era o que havia de mais cobiçado. Essa é a razão porque aqueles 2 discípulos de Jesus, Tiago e João, pediram inclusive ajuda à mãe para falar com Jesus, dizendo: mestre, no teu reino, no reino para eles era assentar no lugar de César. Quando o Senhor assumiu o lugar aí de César, faz com que eu me assente à direita, o outro meu irmão se assente à esquerda. E a mãe tentou ajudar ali naquela petição, porque eles acreditavam que era um reino terreno e as comodidades, as regalias, a ascendência sobre pessoas, as mordomias e a glória que seria para qualquer pessoa sentar-se no trono, ou estar associado ao império, dava um status tão grande, era o que eles sonhavam, foi o que os discípulos quiseram. E aqui, aquela igreja que tinha essa aliança carnal com o império terreno, Jesus prometeu para eles, no verdadeiro reino, fazer com que se assentassem com ele no trono para reinar. É uma coisa preciosa. Então, essa é a carta dirigida à igreja de Laodiceia. Uma igreja que achava que era alguma coisa, mas que não era nada. Uma igreja que achava que tinha tantos recursos, mas não tinha nada. Uma igreja que achava que estava no rumo certo, mas era uma igreja cega. Uma igreja que achava que aquela vida dela, espiritual, era algo invejável, mas aos olhos de Deus era impura. Vivia uma impureza, uma indecência, uma imoralidade, ou o que é chamado teologicamente de prostituição espiritual. Deus vê de um jeito, a igreja às vezes vê de outro. E antes de ir para o ponto que quero destacar, deixe-me finalizar aqui falando sobre isso. Será que nós também, aqui na Igreja da Bahia, e nós como crentes, não podemos desenvolver uma imagem equivocada ao nosso respeito, a respeito da igreja, a respeito dos nossos talentos e dons, que podem nos enganar e acharmos que somos alguma coisa, que temos alguma coisa, ou que podemos impressionar a Deus e as pessoas pelos talentos e dons que temos? A pergunta que fica é se nós, individualmente ou como igreja, estamos ou não enganados com a nossa performance, com aquela capa que carregamos, que somos a Igreja da Bahia, uma igreja centenária, uma igreja com tantos ministérios, com a plantação de tantas igrejas, fizemos isso, fizemos aquilo, vivemos hoje assim ou assado, e acharmos que estamos agradando completamente a Deus, que temos um histórico, que temos um know-how, que temos uma folha corrida maravilhosa, e nos orgulharmos daquilo que somos. Será que Deus olha para nós e vê a mesma coisa que nós vemos? Como Laodiceia se enganou, Laodiceia achava que Deus estava impressionado com aquilo, achava que os tesouros guardados no seu cofre podiam impressionar a Deus, ou impressionar mesmo as pessoas. Mas veja como Deus não vê, como vê o homem. A igreja pode achar-se tão espiritual e ser uma pedra de tropeço. E individualmente, que é o que importa, porque a igreja é feita de cada um de nós, a gente achar que
pode impressionar a Deus, ou mesmo enganar pela nossa performance. Que as pessoas olham e dizem: que coisa linda, que coisa abençoadora, olha que pessoa piedosa, pelas folhas que farfalham largamente. Mas Deus vê aquilo que o homem não vê, não é? Guarde isso como uma mensagem para o seu coração. E agora eu vou para o ponto que quero destacar. É a questão do frio ou quente, que é o pano de abertura, é a cortina que se abre para toda a carta. Aquilo que primeiro é reclamado, aquilo que vem como prioridade, aquilo que está dito a respeito da vida da igreja. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. É o que começa, é o que importa, é o que está chocando a Deus. Entre aspas. Deus não fica chocado com nada. É só para usar uma expressão para vocês entenderem o espanto para nós daquilo que Deus detesta. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. E está dito: quem dera fosses frio ou quente. Mas porque és morno, nem lá nem cá, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Queridos, não é preciso uma aula de hermenêutica para a gente entender o cerne, a natureza desses dois versículos. O que quer significar? O que Deus espera de nós através dessa palavra? O que vem a ser o frio, o quente e o morno? Eu não preciso de uma chave linguística para analisar os termos. Já fica óbvio na primeira leitura. Mas deixe-me me enfronhar um pouco mais, mastigar um pouco mais este alimento. Fica claro para mim que, conquanto Deus tenha dito que quem dera fosses frio ou quente, obviamente que a vontade de Deus para a igreja não é que ela seja fria ou quente. Deus nunca desejaria que a sua igreja fosse fria, que é sinônimo da indiferença, do descaso, do descompromisso, da apatia. Deus jamais desejaria isso. Esse quem dera fosses frio ou quente, mas nunca morno. É um argumento, é uma forma dramática de enfatizar algo tão duro, tão grave e tão importante. Que é a gravidade da mornidão. Ele está dizendo que a mornidão choca mais do que a frieza. Quem dera fosses frio ou quente, mas morno não dá. E aí nós vamos para as páginas da Bíblia, outras passagens, outras situações, e encontramos, só como exemplo, expressões como: aquele que conhece a verdade e a abandona, seria melhor nem ter nascido. O profeta escreve
Deus falando na boca do profeta e dizendo: olha, maldito seja aquele que, tendo no rebanho a ovelha perfeita, vai no rebanho, pega aquela defeituosa ou manchada e oferece no meu altar. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Outras expressões como: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu poderia narrar outras passagens com outras palavras, onde não se aceita o meio termo, o mais ou menos, o pegar no arado e olhar para trás, o esperar o tempo passar e depois se entregar a Cristo. E Jesus disse: larga tudo e me segue, ou é tudo ou é nada. Quem não deixar pai, mãe, irmãos, amigos, bens, por amor de mim, não é digno de mim. É prioridade, é tudo ou nada. E para quem não estava hoje de manhã, eu comentei aqui sobre o em cima do muro, que no plano natural, entre nós humanos, em cima do muro é a qualidade ou a condição daquele que não se decidiu para um lado ou para o outro, é a neutralidade. Mas no reino de Deus não há neutralidade. Eu disse isso hoje de manhã. Ou você está salvo, ou está perdido, ou você é de Deus, ou você não é de Deus, ou você vai para o céu, ou vai para o inferno. Não há outras realidades, não há como escapar a isso. A Bíblia diz que um servo não pode servir a dois senhores. Não há como. Deus é exclusividade. Somente a Ele deve ser dado o culto. Então, a mornidão, no contexto da carta de Laodiceia, ou a Laodiceia, fala daquela condição da pessoa ou da igreja que leva uma vida descomprometida, conquanto abra a boca e declare-se de Cristo, que vive para Cristo, faz declarações preciosas e maravilhosas, mas ao mesmo tempo está envolvido com o mundo, com as coisas do mundo, com o pecado, ao mesmo tempo negociando a sua santidade. É aquele que não se entrega sem reservas para Deus, que nem é mundano, nem é piedoso, é só religioso. É aquele que tem vergonha de declarar-se de Cristo e sofrer as afrontas, hoje, em 2010. É aquele que tem vergonha de trazer a Bíblia para a igreja, para que seus vizinhos não saibam e vejam que ele é um evangélico, é um crente em Cristo Jesus. Que tem vergonha de, no ônibus, abrir a Bíblia enquanto vem à igreja para ler, para que ninguém veja que ele é crente. É aquele que em casa recebe amigos e os amigos não sabem que ele é crente, ou se sabe, ele negocia as coisas com o mundo. E promove uma festa de amigos, para comemorar alguma coisa em casa. E aí serve bebida, e tem dança, e tem tudo mais como se estivesse no mundo. Para não desagradar os amigos, para não chocar os amigos. Uma oportunidade que se perde de dizer ao mundo que você é crente, como cantamos hoje de manhã naquele hino. Direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de dizer. O que está dito aqui é que Deus deseja que nós sejamos piedosos, crentes, fervorosos, corajosos, com a bandeira de Jesus, onde quer que nós estejamos, e nunca mornos. É melhor ser ímpio do que um morno. Querem um exemplo?
Às vezes a gente é emocionado, fala certas coisas, depois vai pensar, mas é bom que Deus traduz o certo para vocês. Vocês sabem qual é a pessoa mais resistente para ouvir o Evangelho? O desviado. O desviado. E quando você vai falar do Evangelho, ele já sabe, resiste, não quer ouvir, porque já sabe. E se você disser que ele está caminhando para o inferno, que ele está agindo como um ímpio, ele fica com raiva de você, porque ele não quer estar na categoria dos frios. Para ele, é o jeito dele de ser crente. E sabe o que é que ele diz para você? Que não vai à igreja, mas é de Jesus. Não vai para a igreja, mas Deus sabe de todas as coisas. Que não está fora da igreja, está fora só do templo. É isso que eles dizem e afirmam, enfatizam, que resistem. Deus está a ponto de vomitar da boca. Deus exige decisão. Arrepende-te. O que Deus quer é que sejamos quentes, fervorosos, apaixonados, integrados, decididos, fiéis na sua presença, deixando para trás as coisas que nos prendem para estarmos de pé na presença do Filho do Homem. Irmãos, estamos no final dos tempos. Estamos no tempo do fim. Eu não preciso ser profeta para declarar isso. É só olhar os tempos, é só olhar para as ruas, é só ler jornais. A Bíblia nos revela, estamos no tempo do fim. Não é hora para brincar de crente. É hora da igreja, de cada crente, seja líder da igreja, seja o novo convertido, todos se unirem em oração, piedosamente, clamar a Deus por misericórdia, apressar a vinda do Senhor, porque já já a trombeta soará. Deus não vem buscar o morno, muito menos o frio. Deus vem buscar os crentes, quentes, que não tem vergonha dele. Aquele que se envergonhar de mim aqui na terra, eu me envergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus. Já tive com gente, com pessoa que declara teologia, que conhece a teologia toda, que faz uma lista de cabeça de todos os reformadores, avivalistas, conhece a história da igreja, mas já estiveram em cultos comigo, em momento de oração, gente querendo oração, momento de joelho, tinha vergonha até de se ajoelhar para orar, porque algumas pessoas estavam olhando, o que é que vão pensar de mim, ali na frente ajoelhado. Pessoas que têm vergonha de chorar na presença de Deus, ou mesmo de orar, erguer as mãos para o santuário e bendizer o Senhor, por vergonha do que vão dizer. Quando Jesus não teve vergonha de morrer na cruz de braços abertos. Chegou a hora, e está chegando a hora de Deus separar o seu povo. Os frios e mornos ficarão, os crentes piedosos subirão e se assentarão no trono com Ele para reinar. Gente da Bahia, gente do Japão, de qualquer lugar do universo. Não é porque é membro no hall da igreja, isso não tem nada a ver. Não é porque é líder, pastor, presbítero, seja que classificação tenha, nada disso impressiona Deus. Não é porque tem um título de denominação histórica ou não histórica, nada disso impressiona Deus. Deus vem buscar os fiéis, aqueles que renderam seu coração ao Senhor e querem viver para agradá-lo e servi-lo. E que seja assim nesta noite em nome de Jesus.